aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, matéria principal, relatório econômico mensal do governo. Vou trazer isso para você, já para você ter uma ideia. Atualização, aquilo que eu sempre falei. Quer fazer negócio no Japão? Anda direitinho, porque depois que veio o My Number, a coisa vai cair para muita gente. Como é que fala assim? A casa vai cair. E caiu para a Yonex. Ela vai ter que pagar mais de 200 milhões em, de multa. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Como é que a coisa é. Eu vou trazer isso de atualização. Se você quiser ficar sabendo, acompanhe ele depois que eu terminar a matéria principal. Só que antes de começar o vídeo, muitas pessoas acreditam que não saibam, tá? Já tá vindo um Taifu, vai passar um Taifu pelo Japão, assim, não por dentro, mas pela parte costeira do Japão ali. Só que nisso, ele já está afetando o clima, tá? Tem vários locais que, como já estão sendo afetados pela aproximação desse Taifu, já estão emitindo ordens de evacuação, igual por exemplo aqui, tá? Ordem de evacuação para 64 casas na área de Sorro, em Nicho, na cidade de Mitoyo, em Kagawa. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Aqui vai trazer certos transtornos, grande provavelmente pode ser que traga alguns alagamentos, se já estão inundações, se já estão emitindo ordens de evacuação, sinal que vai dar problema, tá? Então melhor não pagar para ver, dependendo, se você mora numa região assim, tá? Se emitiu o alerta, não pague para ver, dependendo da situação. Vá para um centro de evacuação. Canso de falar esse tipo de coisa. Tem muita gente aqui no Japão que paga para ver, só que nesse paga para ver, arrisca a vida da família. E nessa brincadeira toda, na hora que dá o desastre, fala Deus é ruim. Não, foi avisado. E a pessoa não quis ir para o centro de evacuação, aí o problema é de cada um, tá? Mas vamos lá, matéria aqui. O relatório econômico mensal desse mês, o governo manteve sua avaliação básica da economia. Abre aspas. Quando abre aspas, assim, muita gente não sabe, tá? É a palavra do governo. Ali, tá? Abre-se aspas. Embora tenha havido alguma estagnação recente, ele fala recente, tá? Não é? Se contar os 2 últimos anos, não está estagnado, tá? Mas vamos lá. Embora tenha havido alguma estagnação recentemente, a economia está a se recuperar moderadamente. Fecha-se aspas. Esse moderadamente, quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que já está há mais de 2 anos nesse moderadamente e nunca melhora. Embora tenhamos aumentado a nossa opinião sobre a produção e o investimento público, mantivemos nossa opinião inalterada sobre o consumo privado, que vê uma desaceleração na recuperação. O que isso quer dizer? Que o consumo privado é aquele consumo que é os das pessoas comuns do Japão, tá? Você e eu que moramos aqui no Japão, a mesma coisa que está no Brasil, faz consumo privado no Brasil aqui, quem mora aqui faz consumo privado aqui, aquele consumo do dia a dia, tá? Então você vê que eles estão falando que está tendo uma desaceleração. O que isso quer dizer? Estão comprando menos. E nisso, comprando menos pedido para as empresas, menos horas trabalhadas, menos poder aquisitivo para as pessoas, e assim segue. Por isso que eu falo que dá um efeito dominó aí meio complicado, tá? Mas o tio Kishida não muda, né? Não tem jeito. O governo realizou a reunião ministerial relacionada e compilou o relatório econômico mensal desse mês. Entre estes, no caso, foi atualizada a sua avaliação da produção na parte industrial, observando que foram observados recentemente movimentos de recuperação. Deu para você entender, né? Que é o seguinte, você vê movimentos, fez alguma ação ali, mas não quer dizer que aquela ação ela vai gerar algum resultado. Não para imediato, dependendo. Então já dá para você ter uma ideia assim, eles esboçaram algum movimento para recuperação. Então fica tenso, né? Então já dá para você ter uma ideia que a economia está, né? Os fabricantes de automóveis que suspenderam sua produção devido às fraudes de certificação estão reiniciando gradualmente a produção. E a produção de componentes eletrônicos também está a aumentar devido à melhoria nas condições do mercado.
Não sei que melhoria que eles estão vendo na condição de mercado. Se eles estão falando, se o próprio relatório deles fala que a economia está estagnada e o consumo privado está diminuindo, eu não sei aonde que eles estão vendo, como é que se fala assim, melhoria. Mas é aquela velha história. O governo ele precisa falar alguma coisa para não, como é que fala assim, para não ficar feio para ele, né? Também melhoramos nossa avaliação do investimento público. Isso aí realmente, essa parte deu uma crescida. Tá? Isso não tem o que falar. Tanto que no último relatório mostrou que o governo japonês ganhou horrores nesse ponto, com os títulos, né? Afirmando que o mesmo está a progredir de forma constante, devido aos progressos alcançados na execução do orçamento suplementar do ano passado. Só que ele não fala do aumento do dólar e etc. Tá? E outros gastos. Então você vê que é a safadeza aí que eles colocam na parte no relatório mensal. Por outro lado, mantivemos inalterada o nosso julgamento de que o consumo pessoal parece estagnar na sua recuperação. É aquilo que eu havia explicado antes, o consumo privado. Tá? Então você vê que se o consumo está meio que travado, o consumo pessoal está meio que travado aqui no Japão, está diminuindo, você pode esperar menos horas trabalhadas, menos vagas de emprego, menos poder aquisitivo na mão das pessoas, então não vai circular riqueza, porque não vai ter circulação de mercadorias, é menor. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que esse plano econômico do Kishida foi um tiro no pé, tá? Não vou falar em relação ao Brasil, mas daqui foi um tiro no pé. Tá? Então você vê que a coisa, em vez de melhorar, não está melhorando, porque eles só estão mexendo com a parte de investimentos, títulos, etc., e parte de semicondutores, assim, mas o resto da economia, no geral, não deu uma melhorada. Teve aquela cimeira, tá, entre Japão, China e Coreia do Sul ali, para tentar fazer manutenção do tratado do comércio livre. Isso nunca vai acontecer aqui pro lado do Japão, porque o Japão está atrelado aos Estados Unidos. Então, enquanto o Kishida ficar falando raio para os Estados Unidos, não é um sentimento anti-americano, tá? Longe disso, mas eu falo assim, por causa de questões políticas. Então o Japão ele tomou muita decisão baseada na política americana. Quem acompanhou essa parte política do Japão, ou acompanhou o canal, que deve ter visto que muitas decisões que o Japão tomou foi baseado em relação aos Estados Unidos. Questão de aliados, etc. Só que nessa brincadeira toda, ele estraga a parte do comércio. Se o Japão não tivesse tentado boicotar a China na parte ali dos semicondutores, maquinários, etc., tempo atrás, pode ser que mesmo com a usina ali de Fukushima soltando água, a China não ia empombar em relação às vieiras e outras coisas assim, frutos do mar do Japão. Você viu que eles cortaram. Tanto que saiu uma reportagem que no ano passado, nessa parte da China ali, parte de frutos do mar para a China, caiu 57% praticamente. Então você vê que foi um arrombo muito grande na parte das exportações. E aí? Só que nisso, quem é prejudicado? O Japão não. O Japão em si, o país não. Mas as pessoas ali são. Tá? Você vê que pescadores tiveram que ganhar auxílio do governo porque não estavam conseguindo se sustentar, não estavam conseguindo fazer uma série de outras coisas. Por quê? Não estavam conseguindo vender. Aí, para poder dar aquela mãozinha amiga, os Estados Unidos resolveu comprar essas vieiras. Então o Japão está conseguindo exportar muita vieira para os Estados Unidos. Tanto que quem acompanha a parte de receita, comida, etc., grande provavelmente deve ter reparado que eles estão fazendo muita receita com escalope. O escalope nada mais é que a vieira, lá nos Estados Unidos. Então tem aparecido muita coisa assim por causa desse tipo de promoção. Então tem muita coisa que as pessoas precisam parar para pensar assim, para ver as razões realmente, se aquilo é viável ou não. A mesma coisa vale para o governo japonês. Até que ponto, como é que se fala, ser aliado dos Estados Unidos está beneficiando ele. No caso o Japão. Tá beneficiando o Japão ser aliado dos Estados Unidos, sendo que a grande maioria
como é que se fala? Das vendas é para a Ásia. Tirando a parte dos Estados Unidos, a parte da Ásia aqui, a China é o maior comprador do Japão. Então, se o Japão ficar assim dispondo com a China, o Japão só perde. Por quê? O Japão ganha na logística, porque é pertinho, diferentemente dos Estados Unidos, que é longe para dedéu. Então, tem uma série de coisas, além da logística, que beneficia o Japão ser amigo da China. Mas, como é que se fala? Economicamente falando, né? Mas você vê que o Japão não faz isso. Então, essa cimeira que eles fizeram, grande provavelmente, que é política para boi dormir, que não vai dar em nada. Tá? Mas continuando aqui. Os números preliminares do PIB, né, o Produto Interno Bruto de janeiro a março deste ano, mostraram o consumo pessoal negativo pelo quarto trimestre consecutivo. Quarto trimestre consecutivo. Então você coloca 3 meses, 4 vezes. É muita coisa. Né? Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu trouxe isso aqui. Por isso que eu gosto de trazer sempre esse tipo de notícia para o canal, porque para as pessoas terem noção realmente do que está acontecendo aqui no Japão. Porque você vê relatos de pessoas que vêm para cá achando que vão ganhar rios de dinheiro, quando chega aqui, vê a realidade como é que está, ou fica doente, ou fica em depressão, ou acontece alguma outra coisa, começa a xingar o país. Mas o que é? Muita é a propaganda do que o país, falando que o país está prosperando, que as pessoas vão ganhar rio de dinheiro para cá, e não é. Então vamos mostrar a realidade nua e crua da forma que ela está. Porque se a pessoa vier para cá de uma forma consciencial, vendo assim, ó, a realidade dali está uma bosta. Desculpa o termo, mas não tem outro termo para falar. Está uma bosta. Mas eu vou lá, vou arriscar. Financeiramente falando, tudo bem. Se a gente olhar outros patamares, igual no caso, questão de segurança pública, tranquilidade para viver, aí é outros 500, são outros patamares. Uma das coisas que me atrai morar no Japão é isso, essa tranquilidade. Tanto que eu procuro também optar por cidades menores. Eu não gosto de ficar morando em cidades muito grandes. Então eu pego cidades menores para morar, onde tem o custo de vida mais barato, parte de alimentação mais barato, parte de, como é que se fala, de segurança é mais barato assim, é melhor, tá? A parte de segurança. Você não vê grandes eventos de, como é que se fala assim, de assalto, esse tipo de coisa. Então é muito mais tranquilo, tá? Para viver sem os estresses do dia a dia, tá? Com preocupação, será que eu vou ser assaltada? Será que isso ou aquilo? Não. Você elimina esse tipo de estresse da sua vida, o que já te dá uma qualidade de vida maior. Mas são 2 pesos, 2 medidas, tá? Então nessa parte que realmente tem que tomar cuidado. Por que eu falo assim? Porque a parte da vida financeira é uma coisa, a vida pessoal particular é outra, tá? Então se você não tomar cuidado com a sua parte financeira, sua vida pessoal vai pro brejo. Da mesma forma que se sua vida pessoal for pro brejo, a parte financeira grande provavelmente vai pro brejo também. Por isso que você tem que tomar cuidado nesses dois lados. Você vê que você vê que tem cantores, como é que se fala, milionários, etc. Então bem que tem dinheiro para dedéu, o cara vai lá e deu para você sacar. Sinal que alguma coisa na vida pessoal da pessoa não tá bem, por mais dinheiro que ela tenha. E aí? Tá. Então são coisas assim que nós temos que levar em conta. Da mesma forma que quando a gente vai morar num outro país, e esse tipo de tranquilidade também. Tá. Por isso que é importante nós sairmos do Brasil, enquanto saímos do Brasil para vir para o Japão, já ter uma ideia formada. Mas é uma ideia realista. Não aquela ideia, eu vou chegar lá, vou montar na nuvenzinha do Goku, vou ganhar rios de dinheiro ali, né, e vou assistir meu anime, vou fazer... Não, para com isso. Aqui, se não colocar a mão na massa ali, se lasca. Só que tem gente que pensa que não é assim, entendeu? Por quê? Tem muito influenciador, não estou falando que é errado, tá? Mas como é que se fala? Muito influenciador coloca ali, eu tô ganhando dinheiro, eu tô com a vida boa, olha meu Prius aqui, olha que não sei o que. Passando aquela imagem de uma pessoa vencedora. A pessoa realmente pode ser vencedora, mas ela não falou o tanto que ela teve que ralar para chegar naquele ponto. Ela só mostrou os ganhos, ela não mostrou o ralão, o trabalho. Tá? E nesse meio tempo muitas pessoas olham aquilo ali, crescem os olhos, ficam deslumbrados com o que viu e cai no, como é que se fala assim, na lenda do Eldorado.
Tá? Para quem não conhece a lenda do Eldorado, sugiro que dê uma pesquisada. Né? Então, realmente tem que se tomar um certo cuidado com isso. Né? Por outro lado, olhando para o futuro, embora se espere que continue uma recuperação gradual, é necessário prestar muita atenção aos efeitos do aumento dos preços e à situação do Oriente Médio. A parte do Oriente Médio afetou a parte da logística, mas, como é que se fala assim, nada que o dólar alto não se sobreponha. Tá? Então, como é que se diz? Eles estão sempre nessa esperança de uma coisa, de um amanhã melhor. Só que o próprio governo não faz nada para ter esse amanhã melhor. Esse é o grande problema. Eles estão achando que o dólar alto vai trazer, como é que se fala assim, milagres. Cansei de falar aqui no canal. Quem manter essa mentalidade de 1980, 1990 para os dias de hoje vai se lascar. E o governo fez isso, ele se lascou. Da mesma forma que eu já cansei de trazer relatórios aqui e eu provar por A mais B que esse tipo de política hoje em dia não funciona mais. Tá? Então, a parte principal, a matéria principal, encerro por aqui. Tá? Se você não quiser ver a parte da Ionex se lascando na mão do governo, tá? Já está bem informado em relação ao que aconteceu, em relação ao relatório econômico, que a economia está uma porcaria e não está mostrando sinais de melhora. Simples assim. Mas vamos lá. Cansei de falar. Quem acompanha o canal que deve se lembrar. Tá? Que eu cansei de falar. Quer fazer negócio no Japão? Não há problema. Faça. Mas faça de uma forma legalizada. Faça de uma forma certinha. Porque se tentar fazer cambalacho, vai se lascar. Porque hoje em dia nós temos o famoso My Number. É diferente de tempos atrás, que não tinha o My Number. Porque antigamente, sem o My Number, tinha pessoas que davam golpes na parte do imposto de renda, colocando ali parte de médicos. Então conseguiam um grande ressarcimento na parte de médicos. Hoje, como o My Number está atrelado à parte médica, o que a pessoa gastar com o médico ali, isso quem fez o My Number, claro, tá? E atrelou a parte médica. Tudo que ela fizer ali de gastos vai aparecer. Da mesma forma que quem fez o My Number e atrelou a parte bancária, e aquele banco que a pessoa atrelou ali for a via principal de recebimento e pagamento, o governo vai ver todas as transações da pessoa ali. Então ele vai ter noção, tá? Se ele fazer o cruzamento de dados em relação a gastos e ganhos. Não vai achando que esse tipo de coisa não tem, porque tem. Tá? Da mesma coisa, da mesma forma a Receita Federal Brasileira, que tem aquele negócio de colocar o CPF na nota fiscal ali. Dependendo do comércio, o cara trabalha num caixa. Aí o cliente não colocou o CPF, ele vai e coloca o dele, para ele conseguir algum desconto, alguma coisa assim. Só que vai chegar uma hora que aquele ali vai exceder o pagamento do cara. E se levar em conta que nós temos aquela ideia, quanto que ele gastou de comida, quanto que ele gastou de moradia, com transporte, etc. Porque quando você vai fazer algum pedido de ajuda aqui no Japão, na prefeitura, eles te perguntam isso. E eu falo isso por quê? Porque eu já fui. Tá? Nem todo mundo está sempre em alta ali. Tá? Então, em algum momento, você, dependendo da situação, você acaba tendo que bater na prefeitura. No meu caso, quando eu fui, foi para, no caso, parcelar um pouco mais o... Como é que se fala? O imposto sobre residência. Foi na época que eu peguei a hérnia, que eu falei, não estava dando para pagar, que não sei o que. Aí eu falei assim, dá para você parcelar, porque eu não tô assim. Então com ele, perguntou para mim quanto que eu estava ganhando, quanto que eu tenho de gastos. Aí eu levei as notinhas, eu gasto isso de internet, gasto isso de aluguel, gasto isso. Aí eles fizeram o cálculo assim, aí eu falei assim, nós vamos te dar isenção. Eu falei, pô, bacana, em vez de parcelar, eles me deram isenção ali. Mas, como é que se diz? Você tem que provar por A mais B. Então, com esse negócio do My Number, por isso que eu falo que esse My Number é uma coleira eletrônica fiscal. Cansei de falar. Aí, no caso, o que aconteceu? Olha só, se você entende Nihongo, escuta só.
係者によりますと、ヨネックスはアジアにある子会社に自社のスポーツ用品などを一般的な価格よりも安く提供することによって、本来は日本で計上しなければならない利益の一部を海外に移していたと、東京国税局の税務調査で指摘されました。こうした取引では、日本での売上が低くなって会社が納める法人税が減る一方、海外では仕入れ値が安くなるため利益が上がり、納める税が増えることになります。Eu não posso colocar mais que. Vamos tentar colocar, vai 経済 pagar. のグローバル化が進む中、国税当局は日本で納められるべき税が海外に流出することへの対策を強化していて、東京国税局はおととし3月までの4年間に海外の子会社に移ったおよそ11億円の利益が日本での申告漏れに当たると指摘して、過少申告加算税を含めおよそ2億円を追徴課税したということです。Mas que isso eu não posso colocar, senão realmente tô correndo um risco já danado de tomar um strike do YouTube. Mas vamos lá, tá? Se você entende Nihongo, já deu para ter uma ideia. Se você não entendeu, vem comigo aqui. Por que eu quis trazer esse tipo de exemplo? Porque tem muito brasileiro que ele faz negócios aqui no Japão. Só que, dependendo, para não ficar pagando imposto ou certas coisas assim, ele manda o dinheiro para fora. Foi o que a Yonex fez, ele pegou o dinheiro dela e ela mandou para fora. Mandou para outro país, para não ter que pagar grandes impostos aqui no Japão. Só que nisso o governo japonês pegou. E a mesma coisa que vai acontecer com brasileiros que fizerem negócios aqui no Japão, que não fizeram de uma forma certinha, porque o governo vai ficar de olho. A não ser que a pessoa sempre peça o pagamento no pacotinho ali, porque aí não passa pelo, como é que se fala, a movimentação bancária e etc. Porque se tiver alguma coisa de rastreamento de parte fiscal e a pessoa estiver fazendo isso e ela não declarar, o governo japonês vai cair matando. Você pode, uma hora vai cair matando. E nisso o que vai acontecer? Altas multas. Tá? Como foi no caso da Yonex aqui. Então deixa eu trazer o caso para você já ter uma ideia. O Departamento Regional de Tributação de Tóquio apontou que o fabricante de artigos esportivos Yonex transferiu aproximadamente 1,1 bilhão de ienes em lucros, tá, para o exterior, que deveriam ter sido registrados no Japão por meio de transações como subsidiárias, resultando em um imposto adicional de aproximadamente 200 milhões de ienes, de ienes. Através de entrevista com os envolvidos, a Yonex declarou: embora tenha havido uma diferença de opinião, sempre a diferença de opinião, né? Já concluímos a declaração do imposto alterada e pagamos os impostos. A empresa recebeu um imposto adicional, né? No caso foi a Yonex, com sede, né, na ala de Bunkyo, em Tóquio. Segundo as pessoas envolvidas, a Yonex vende seus próprios artigos esportivos para subsidiárias na Ásia a preços inferiores ao preço médio de mercado, convertendo assim alguns dos seus lucros que de outra forma teriam que ser contabilizados no Japão, só que estava sendo feita no estrangeiro. O escritório regional de tributação de Tóquio, para o qual ele havia sido transferido. Nas transações, as vendas no Japão eram menores e os impostos corporativos pagos pela empresa seriam reduzidos. No exterior, o preço de compra era menor, então os lucros aumentavam e os impostos pagos ali na parte do exterior eram coletados, né, iriam aumentar. À medida que a globalização econômica avança, as autoridades fiscais nacionais estão a reforçar as medidas para evitar que os impostos que deveriam ser pagos no Japão fluam para o exterior. Vou ler de novo para você. Tá? Por quê? Aquilo que eu falei, tem muito brasileiro que faz negócio aqui no Japão, que pega a grana depois e manda para fora para não pagar imposto. Vou ler de novo. À medida que a globalização econômica avança, as autoridades fiscais nacionais estão a reforçar medidas
para evitar que os impostos que deveriam ser pagos no Japão fluam para o exterior. O Departamento Regional de Tributação de Tóquio apontou que aproximadamente 1,1 bilhão de ienes em lucros transferidos para subsidiários no exterior nos 4 anos até março de 2017 constituíram uma não declaração no Japão e ordenou que a Yonex pagasse impostos adicionais sob subdeclaração. Incluindo isso, aproximadamente 200 milhões de ienes foram pagos em impostos adicionais. Em resposta à entrevista da NHK, a Yonex diz: embora tenha havido uma declaração de opinião com autoridades fiscais nacionais, já concluímos a declaração fiscal revisada e o pagamento de impostos. Então, aquilo que eu falo para você. Quer montar um negócio no Japão? Não há problema. Tá? Mas ande na linha. Porque se eles detectarem alguma coisa, tá? Principalmente com o negócio do My Number, vai dar problema. Tá? E deu aqui no caso da Yonex. Da mesma forma, se você, os brasileiros que tem um certo montante ali, mandam sempre para o Brasil ali, e aquela conta não começar a bater, já dá para você sacar que uma hora ou outra algum fiscal vai bater ali na porta desse brasileiro. Eu falo brasileiro porque sou da nacionalidade brasileira e tem muitos conterrâneos aqui que montam negócios. Mas canso de alertar. Faça de uma forma certinha. Por quê? Se der problema, você vê que as multas são pesadas. Tá? Principalmente dependendo. Para um negócio no brasileiro, pode ser que não renda muito. Tá? Como é que faz assim, lucro final não renda muito. Se vier uma multa pesada, dependendo, o cara se lasca. Tá? Porque nós temos que tomar cuidado, porque muita gente não entende. Só que existe o lucro operacional e o lucro final. Tá? Às vezes nem sempre o operacional ele bate com o final ali. E se o cara toma uma multa ali, ele praticamente vai ter que fechar as portas. Porque não vai ter condição de pagar dependendo do valor da multa. Então realmente tem que se tomar cuidado sim. Quer montar um negócio no Japão, quer fazer transações, quer fazer vendas no Japão, não há problema. Mas faça direitinho. Por quê? Na hora que o Japão começar a detectar muita movimentação naquela conta ali, principalmente por causa do My Number, vai dar problema. Você vê que os governos hoje em dia, no caso assim, as prefeituras, elas são obrigadas a notificar o governo. Igual no caso do visto permanente. Os estados e prefeituras são obrigados a notificar a imigração. Fulano de tal está devendo. Eles são obrigados a notificar. Então você acha que as prefeituras não vão ficar de olho, dependendo assim, do cruzamento fiscal ali? Os fiscais nacionais, dependendo do montante? Lógico que eles vão ficar de olho. Japonês, mas tem como fazer isso? Tem, por via de programação. Porque se eles colocarem um parâmetro de programação baseado em porcentagem, na hora que aquilo ali exceder aquela porcentagem, vai pular um aviso na tela do cara, do operador ali, que está cruzando as informações. E na hora que pular a operação ali, o aviso, ele vai procurar saber o que é aquele aviso. E na hora que pular aquele aviso, ele procurar saber quem que é, dependendo, já sabe, né? Igual no caso da Yonex. Você acha que alguém ia lá e ia dedurar a Yonex? Só se fosse um concorrente muito safado para querer quebrar a empresa. Mas do contrário, o que foi isso aqui? Cruzamento de dados fiscal. Quem trabalha com ERP ou já tem noção de ERP sabe do que eu estou falando. Da mesma forma que tem um SAP, tem um ERP. Então, por via desses programas, dependendo ali, via de cruzamento, se colocar uns parâmetros de programação detectáveis, a pessoa pega. Isso é fato. Tá? Então tem que tomar cuidado sim. Tá? Não fala esse tipo de coisa por falar não. Quem tiver dúvida, dá uma pesquisada sobre o SAP, o famoso SAP ou o IRP.
né, na parte de gerenciamento de empresas e outras coisas, tá? Supermercados. Então dá para ter essa noção? Dá. Mas é aquela velha história, vida que se segue. Então, façam as coisas legalzinha, tá certinho aqui no Japão. Procure um contador, né? Procure uma pessoa para te auxiliar ali. Tá? Você vê que tem brasileiros se destacando, né, na comunidade. Igual no caso, ó, não conheço ela, tá? Mas tem a tal da Viviana, tá? Makiyama, que ela mexe com essa parte de contabilidade. Estou fazendo jabá para ela, mas não a conheço. Tá? Eu falo assim porque já vi postagens dela. Tem coisas muito bacanas, por sinal. Tá? Então, quem quer montar um negócio novo, ou quer tá imaginando algo, pega a informação, tá? Pede ajuda. Como eu cansei de falar, nós não somos autossuficientes. Eu não sou autossuficiente para fazer tudo. Tá? Tem muita coisa que eu não consigo fazer tudo sozinho. Preciso de ajuda, da mesma forma que eu canso de pedir aqui no canal. Quem puder me ajudar, né, fazendo doação no Valeu Demais, ou se tornando um membro do canal, porque eu preciso realmente trocar meu notebook. Canso de falar isso. Tá? Então eu peço a ajuda das pessoas, porque eu não sou autossuficiente. Se eu fosse autossuficiente, eu não ficaria pedindo esse tipo de coisa. Porque ficar pedindo chega até o ponto de ser mendigância. E eu não gosto desse tipo de coisa. Eu tenho meu certo senso de honra também. Sinal de mendigância também é complicado. Por isso que eu já nem fico pedindo. Se inscreva no canal, deixa seu like, etc. Porque eu acho que esse tipo de coisa tem que vir da pessoa, como fala em japonês, do kimochi, aquele sentimento gostoso, tá? E do kokoro, o sentimento do coração na parte sentimental. O cara tá fazendo um serviço bacana, o cara tá fazendo um vídeo que tá me ajudando, tá me trazendo informações. Beleza, é bacana pra mim? É bacana. Tá me ajudando? Sim. Então lá, deixa um like pro cara. Ou me inscreva no canal que eu quero ver sempre as coisas. Então você vê que eu não sou de ficar pedindo esse tipo de coisa, né, nos vídeos. Porque tem coisa assim que eu acho que beira, como é que fala, mendigância já, né? Pra mim não é legal. Mas ninguém é autossuficiente, tá? Todo mundo precisa de alguém em algum momento, em alguma situação. Então, quer montar um negócio, tá com uma ideia de negócio, procura informações, né? Procura, igual no caso, tem essa Viviana, pode ter outras pessoas também, tá? Que eu não conheço. Procure. Ressalto, não conheço essa Viviana, tá? Mas procure a pessoa, porque você vê que a pessoa ela tem informações ali, ela pode te ajudar e você pode conseguir montar um negócio legal, de uma forma legalizada, que não corra risco com o governo japonês. Porque dependendo, o barato pode sair caro. Só para finalizar o vídeo. Geralmente, tá, os relatos que aparecem assim na mídia japonesa, que quando o fiscal vai, geralmente eles pedem um certo tempo assim, de papelada para verificar. Ou é 5 anos, 3 anos, retroativos ali. Para ver a vida fiscal realmente da pessoa, se a pessoa não está mentindo no que ela está falando. Porque se nos 5 anos passados bateu o que ela está falando hoje, a vida dela fiscal está certa. Senão, se houve alguma modificação ali, eles vão identificar. E nisso, fala assim, você está mentindo, então multa em você. Só que a grande maioria dos brasileiros, eles não guardam recibos durante 5 anos. Eu falo assim, grande maioria, porque eu guardo. Tá? Eu tenho esse tipo de noção, eu guardo. A japonesa está fazendo coisa errada? Não. Mas se eu precisar, para efeito de comprovação de alguma coisa, igual no caso, se eu tiver algum problema na minha vida pessoal, tiver aqui na prefeitura ali, eu tenho como mostrar, eu tenho os comprovantes, minha vida está assim. Já tem um certo tempo que minha vida está assim. Então eu tenho como provar. Mas a grande maioria não guarda comprovantes. Principalmente por um longo tempo. Né? No caso, 5 anos, por exemplo. Então, se tiver que provar alguma coisa, se vier um fiscal, não consegue. Aí o que é? É multa. Tá? Aí até levar no caso para o tribunal, para o Saiban, e provar que focinho de porco não é tomada, já se passou muito tempo. Tá? E vai ter muita dor de cabeça. Então, para evitar certas dores de cabeça, pequenos, como é que fala assim, atitudes e ações, igual no caso, guardar notinhas, etc., é sempre importante. Mas não quer dizer que, como é que se fala, tem que ser via de regra. Tá? Eu faço isso, para mim é questão de segurança.
Mas os outros são os outros. Eu não posso falar para você, ó, faça isso. Tá? Mas já dá para você ter uma ideia que com o MyNumber agora, ele vai pegar muito mais. Eu venho pregando com isso na história do MyNumber há muito tempo. Já venho falando, ó, esse troço é coleira eletrônica, quem não tiver necessidade não faça, porque vai cair no radar do governo. Tá? E se ficar fazendo muita coisinha errada aí, dependendo, vai ser pego pelo governo. Isso é fato. Tá? Mas, vida que segue. Eu, pelo meu, como já falei em outro vídeo, falo nesse. Eu fiz o MyNumber. Mas eu fiz o quê? Por causa da minha parte de saúde, parte médica. Tá? Porque dá para até lá. Só em um, só em outro. Tá? Só na parte bancária ou só na parte médica. Dá para atrelar nos dois. Tá? E dá para cancelar o cartão também, quem quiser. Tá? Como eu já trouxe a matéria aqui no canal também, tempos atrás. Até japoneses estavam cancelando o MyNumber. Então já dá para você ter uma ideia de como é que a coisa é. O governo, praticamente todo mês, ele solta relatórios sobre o uso do MyNumber. O último relatório que ele soltou, em relação ao uso do cartão MyNumber, ficou em 6,5%. Se você levar numa média nacional, o uso do cartão em 6,5% só é muito pouco. Para um país inteiro. Tá? Então tem muita coisa aí que tem que se tomar um certo cuidado. Tá? Mas vida que se segue. Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu e maidou.